volta, eu estou recebendo o Dr. Wilson Montiel aqui, ele é psicólogo, e assim, só para você se atualizar, se você perdeu, você pode entrar no nosso canal no YouTube, para você ver a nossa conversa da semana passada na íntegra, que daqui a pouco, se não estiver lá ainda, o Lucas coloca para você, e você já pode assistir lá no De Bem com a Vida Oficial. Mas é assim, nós falávamos sobre a depressão pós-parto, que além de poder até levar à morte de uma criança, se não for tratada, se passar despercebido pelos pais, principalmente pela mãe, pode levar a criança até a morte. E também a mãe a um desequilíbrio terrível. E nós passamos esse assunto que nós falamos a semana passada, e começamos, por isso que o Wilson está aqui hoje, para nós começarmos a falar desses defeitos na vida da criança que sobrevive a essa rejeição. Porque você imagina, você tira a criança da barriga, que é o lugar ali que ela já está quietinha, que ela nem sabe como é que é aqui fora. Ela vem para um mundo novo, né, Wilson? Ela vem para um mundo novo que ela não conhece. E a única proteção mesmo que a criança tem é a mãe. Que está ali mesmo, que ela já sai da mãe, já amamenta, já tem aquele cuidado diário. Quando existe um problema como a depressão pós-parto, o que acontece? A criança fica, entre aspas, desprotegida, mesmo que tenha avó que cuide, porque as pessoas vão tomando o lugar da mãe quando há um problema como esse. Mas e a cabeça da criança? Como é que desenvolve? Como é que a criança vai crescendo? Wilson, obrigada de você estar aqui com a gente de novo. Muito bom. O Wilson até está falando sobre isso no site deles também, que depois no façapsicoterapia.com, depois a gente vai falar sobre isso. Eu acho importante, Wilson, que a gente fale sobre esse possível trauma, essa possível dificuldade da criança até de interagir, porque isso também pode servir de alerta para que os pais tomem cuidado e não deixem que essa história perdure, né? Que essa depressão chegue num ponto em que realmente possa causar uma rejeição muito grande à criança, né? É muito bom estar aqui novamente, importante estar tratando de um assunto tão significativo que no encontro anterior foi até necessário que retornássemos, né? Visto que realmente nesse primeiro ano de vida, a criança ela está se aproximando da civilização no sentido mais de inserção Está conhecendo o mundo novo, né? No mundo novo. Então, quando existe a situação da depressão pós-parto, ou uma situação de separação da mãe para com a criança, outras pessoas ocupam esse papel, né, de maternagem, como a gente falou, oferecendo um continente visando trazer amparo para aquela criança. Realmente, o amor, nesse sentido, seria o carinho, o cuidado, a alimentação, conforme a gente conversou. Não basta simplesmente alimentação. Lembra daquele macaquinho que ele, na experiência do Skinner, ele pegava a mamadeira na macaca de arame e corria para outra macaca de pelúcia. Com a mamadeira, mas a macaca de pelúcia. O carinho, né? O carinho. A necessidade do carinho. Então, esse amparo todo, nesse sentido psicológico, ele fornece para a constituição da identidade a segurança, a sensação da fé, não no sentido da religiosidade, na fé de que vai conseguir, de que você vai ser mais competente do que ontem, de que você vai ser capaz de superar uma dificuldade. E daí, nesse período, quando você tem a substituição, como você tinha explicado, desse carinho, seja vindo do avô, seja vindo da avó, de uma irmã, não sei de quem, isso supre a criança. E a criança cresce, se desenvolve nesse período normalmente, ou mesmo assim o fato de não ter a mãe, porque eu acho que a criança não identifica, se a mãe não está perto desde o começo, ela não vai identificar a mãe, como você tinha falado, né? Não, a gente falou uma coisa parecida com isso, que é um degradê, não sei se você lembra a respeito de que não existe uma coisa assim, derradeira, pontual dessa separação. Tá. Ela é constituída com uma aproximação, na medida que a criança, diante de uma mãe com depressão pós-parto, o que leva a pessoa a ter a depressão pós-parto? Às vezes ela não se sente capaz de criar uma criança, às vezes a circunstância de vida que essa pessoa está vivendo realmente é muito intensa e se tratando de desamparo. Entendi. E a hora que a criança vem, ela não se sente capaz de cuidar daquela criança, ou ela vai perder a individualidade, tudo aquilo que a gente conversou. Agora, conversou. minha dúvida é assim, a criança, ela sente isso já? Isso pode refletir no futuro, Wilson? Mesmo que ela tenha tudo isso sendo suprido por uma outra pessoa, pela avó, sei lá por quem, isso pode causar um reflexo a médio e longo prazo? Aí aquilo lá, né? A forma como é feita essa aproximação, esse degradê, é tão importante quanto o conteúdo dessa aproximação. Então, a forma como é feita essa maternagem vai proporcionar mais, o termo técnico é holding, mas o que é holding? Amparo.
Certo. Esses cuidadores, essa rede de cuidadores que vão estar intermediando a constituição da mãe para se sentir segura a maternagem e o amparo da criança na chegada à civilização, na forma como ela é feita, que ela possibilite com menos estresse, de maneira menos abrupta, menos ostensiva, quanto mais ela for gradativa e suportiva, para que a criança sinta que a mãe estava lá e não transforme aquilo numa marca, melhor. Até mesmo porque, conforme a gente conversou, são duas questões importantes. A primeira delas é a filogenética, então tem um quantum de energia que cada um tem. Tá. E a segunda delas é a fenomenológica existencial. Estamos falando nessa ótica fenomenológica existencial. Certo. Pessoas que lidam com rejeição e superam, e pessoas que lidam com rejeição e não têm a mesma facilidade em superar, depende demais de um entendimento. Vamos falar sobre essa ótica do fenomenológico existencial, que é o amparo social para essa Então, daí criança. você sabe que eu tenho uma preocupação com relação a isso, porque a gente está falando de gente que tem essa estrutura para suprir, né? Sendo que, na verdade, a gente vive num país que não tem estrutura nem quando a mãe está bem e tem o filho. Quando acontece isso, eu acho que é por isso que a gente vê muitas crianças revoltadas, né? Porque eu acho que a maioria, pelo menos no nosso país, quando acontece isso, não tem, a criança fica meio largada, né, Wilson? Certamente, inclusive eu resgato aqui o que falamos no encontro anterior a respeito dos objetivos da agenda para 2030 de sustentabilidade da Organização das Nações Unidas, está à disposição no site, né? Inclusive a oportunidade de falar agora, quem quiser mais instituições, mais assuntos sobre depressão pós-parto, sobre amparo no primeiro ano de vida, inclusive esse projeto de sustentabilidade, Agenda ONU 2030, está à disposição no site, é o façapsicoterapia.com.br. O pessoal vai por aí já logo mais. Lá você clica no link atividades e vai ter uma série de coisas. Tem uma série ligada a esse assunto, né? E lá nós vamos ter atividades no último sábado, como tivemos para a situação do crack, tivemos um sábado inteiro de amparo para essa demanda. Teremos agora nessa data aí, se não me engano, dia 24, no site você vai ver com mais precisão, um dia inteiro de amparo com todos os profissionais do Faça Psicoterapia para o público aqui que necessita de orientação para cuidar da criança no primeiro ano de vida, de instituições que forneçam outros amparos que não só o psicológico e de também depressão pós-parto, situação de mulheres que estão em gestão, como lá nós temos uma colega, uma das nossas funcionárias está em gestão, está passando uma situação muito difícil, porque é sempre complicado tornar-se mãe, né? Mas ela, como guerreira que é, vai ver o quanto que... Porque isso é uma outra coisa que acontece com todas as mães, né? Um desespero na hora. Não sei se você teve a oportunidade de ser mãe já. Não, mas eu tenho muitas amigas que falam que você está tão feliz, de repente, quando está chegando perto, você fica pensando se você é capaz de ser uma boa mãe. A hora que você descobre que não é mais por você, que é por aquela criança, você vira uma leoa. E deixa eu te falar uma coisa. Como é que a gente faz, por exemplo, quando é detectado em sessões com psicólogo mesmo, que percebe que a criança tem algum resquício mesmo daquilo que ela viveu nesse primeiro ano, tem cura para isso? Para esses traumas? Para a criança superar isso antes de chegar à idade adulta e ser um adulto mais equilibrado, um jovem mais equilibrado? Cura é um conceito muito ocidental e talvez se aplique bastante a essa ideia cartesiana da medicina. Sobre e para a cabeça fígado, não é assim, né? Para as emoções, pra você ver como a gente fala cabeça, as coisas da cabeça não são assim. Mesmo as emoções não se encontram na cabeça, elas se encontram na alma, né? A psique, que significa alma em grego, né? Então, sobre as marcas que te constituem como indivíduo, elas fazem de cada um de nós diferente, sui generis, únicos, né? E essas marcas, se elas forem bem gerenciadas e às vezes uma boa orientação favorece, não só precisa de orientação, precisa de orientação de mais de uma delas, para que você lapide aquela qualidade, para que ela torne-se virtuosa e não faltosa. Ou seja, para você utilizar aquilo que foi de ruim na tua infância para você ser uma pessoa melhor. Com certeza. Transformar o negócio, né? Transformar e utilizar, perceber como se transforma, porque fazendo sempre a mesma coisa, vamos supor que sua vida não está mudando e você sente uma angústia intensa por conta disso. Veja só, fazendo sempre a mesma coisa,
nada vai mudar, dizia Einstein, né? Que é loucura acreditar que fazendo sempre a mesma coisa. Se você quiser uma coisa diferente, tem que ter uma atitude diferente. Então você tem que encontrar onde se encontra esse destino que você pretende, seja nas suas relações de afeto, na tua vida produtiva, na tua vida orgânica, na tua vida afetiva. Quem pode te auxiliar a aproximar-se desse destino que você pretende? Quais são os seus recursos para isso? Quais são suas fraquezas? O que está te atrapalhando a chegar nesse destino? Então, isso tudo tem a ver com autoconhecimento e eu acho que no assunto de hoje, que tem a ver a capacidade de elaborar a rejeição no primeiro ano de vida, é importante sim a gente trabalhar o autoconhecimento como superação e transformar daquela marca, daquela diversidade, uma virtude, né? Por isso que a gente sempre fala para você procurar um especialista para falar sobre o assunto. Se você percebe, você sabe aquilo que você viveu depois que teve filhos. Então, para que isso não se reflita na educação do teu filho, na formação até do caráter dele, já desde pequeno leve-o num profissional. Isso não é defeito para ninguém. Ainda tem gente que acha que você procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, porque está ficando doido. Não está, você fica doido se você não tiver ajuda. Você precisa ter ajuda para ter uma vida equilibrada, porque o seu equilíbrio equilibra o ambiente onde você vive. Se você fica mal, se a tua cabeça, como a gente fala, se a tua cabeça estiver ruim, o povo que está em volta de você vai sentir esse reflexo, entendeu? Então é muito importante que você tenha profissionais, participe desse encontro que o Wilson vai fazer lá no façapsicoterapia.com. Entra lá para você saber mais detalhes, para você que está grávida, já começar, nós falamos disso na semana passada, você já começar um acompanhamento para você não tomar um susto danado quando o neném nascer e ficar perdida. Para você também, depois disso, se já está passando por isso, conseguir sair sem que o teu filho sofra as consequências disso no futuro. Então, faça isso da maneira adequada para que você não tenha mais problemas. Wilson, obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Façapsicoterapia.com. E olha, quero te falar uma coisa. Amanhã, no nosso debate à mesa, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, só que de uma maneira mais esmiuçada, porque tem pesquisas recentes que provam que as crianças crianças que são adotadas, estão sendo devolvidas, porque muitas vezes são crianças muito arteiras, crianças que têm algum desequilíbrio, até por conta da situação que viveram, e essas crianças estão sem família porque os pais desistem, os pais adotivos desistem de crianças rebeldes e levam essas crianças de volta. Será que não tem uma outra saída, menos dolorida para uma criança do que ter a esperança de ter um lar e depois, de repente, volta para um abrigo porque é muito birrenta? Então, nós vamos falar sobre isso amanhã com especialistas, tá?